Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui com mais um episódio do nosso podcast Amigos de Fé. E é muito bom estar em contato com você. E hoje temos aqui com a gente o amigo de fé que eu convidei, Pastor Ronei. Tudo bom, Pastor Ronei? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma bênção a gente conversar sobre esse tema que na verdade está envolto aí a nossa vida espiritual, a nossa vida material, o cuidado e a administração com os recursos do Senhor. Você já está indo logo para o tema? Calma um pouquinho. Me diga uma coisa, a gente se conhece há quanto tempo? Rapaz, desse jeito você vai entregar a nossa idade. Não tem problema, né? não tem problema. São 13 anos. 13 anos. Eu acho que a primeira vez que eu encontrei você, se não me falha a memória, você estava com o pastor Schmidt lá no Jardim Algarve, não era? Você estava lá com ele? Isso. Nós os conhecemos no ano de 2009, né? Sim. Eu estava sendo pastor no distrito do Jardim Algarve, era auxiliar do pastor Schmidt. Sim. E ali nos conhecemos e você era pastor em Rio Grande, né? Eu estava em Rio Grande, eu vim fazer uma semana para o pastor Schmidt ali. Verdade, e aí logo depois eu vim para Porto Alegre e você foi para um outro distrito em Porto Alegre. Isso, fui pastor em Porto Alegre, no distrito da Restinga, né? Sim, e aí a gente... Passei 4 aninhos ali. Rapaz, ali a gente formou amizade, né? Saudade e boas amizades de futebol, né? Rapaz. Eu lembro que naquele tempo tu judiava do meu filho, agora é mais difícil, né? Porque ele dá quase 2 de ti, né? Na verdade, não é eu que judiava, né? O pai que ele acaba passando para os outros aquilo que ele fazia com o filho em futebol, né? Eu nunca esqueço daquele almoço de aipim na minha casa, viu? Rapaz, aquele é inesquecível, viu? Imagina, passar meio-dia comendo apenas aipim. Mas a vida é assim mesmo, viu? Tem que sofrer alguma vez para desfrutar das coisas boas depois. Verdade. Você é casado, tua esposa é a Pamela, né? Pamela é baiana, pernambucana? Rapaz, a Pamela é pernambucana. Nós somos casados há 13 anos e meio, né? Uhum. E Deus me deu a oportunidade de conhecer aquela pernambucana e ela tem me ensinado grandes lições ao longo desses anos. Mas eu acho que ela está tendo bastante trabalho. Pamela, ele dá trabalho, né? Eu sei que dá. Ronei, 13 anos que você de ministério também? 13 anos e uns 4, 5 meses, né? Você não nasceu na igreja, né? Você veio para a igreja quando era adolescente. Isso, eu conheci a igreja no ano de 1997, então me tornei adventista nesse tempo, eu tinha 13 anos de idade. E eu sou natural do Espírito Santo, né? Terra Santa. Linhares, eu já passei lá. Cidade bonita. Terra Santa. Você sabe que esse é o estado mais santo dessa federação, né? Linhares é terra de gente boa, os que não eram muito bons mandaram embora de lá, né? Bom, pela amizade dá liberdade para isso. Pastor Ronei, o nosso tema hoje é interessante, não é? E as pessoas têm um pouco de medo de falar sobre isso, né? Antes da gente entrar no tema, deixa eu só dar um recadinho para os nossos amigos. Bem, como você já viu no tema 8, aqui está o nosso manual, não é o nosso guia de estudo Amigos de Fé. Você pode, se você mora próximo de uma igreja adventista aqui no Rio Grande do Sul, ou em algum dos estados do Rio Grande do Sul, acho que todos os 3 estados do Rio Grande do Sul, é possível conseguir esse guia físico, pastor Ronei, ou não? Não, acredito que não. Os outros têm utilizado um outro estudo bíblico, que é o Jesus Restaurador da Vida, né? Tá. Santa Catarina alguns, e sim, o nosso campo, não. sim, tem usado esse estudo. Ok, você se conhece um adventista, mas talvez você consiga esse estudo físico. Mas se você não tiver acesso ao físico, sempre nos vídeos do YouTube, sempre no nosso canal, lá embaixo tem na descrição, tem o link, tanto do PDF de todo o estudo, quanto o PowerPoint do estudo de hoje, que vem com todas as respostas e assim fica fácil. Sempre lembrando, não é? O tema de hoje é muito importante. Se você quiser levar essa mensagem para alguém, para um amigo, para um parente, alguém que está, quem sabe, passando por alguma dificuldade e você tenha a certeza de que esse tema vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, encaminhe para ela. Faça um desafio de encaminhar para pelo menos 5 pessoas esse estudo, que com certeza vai fazer bem para muitas pessoas, esse tema que nós vamos conversar hoje aqui. Vamos fazer uma oração para a gente entrar propriamente dito no nosso tema? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos a oportunidade
de aprender um pouco mais de ti. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as finanças da família cristã, a família que entrega a sua vida a Deus. Uso o pastor Ronei e a mim e os nossos amigos que estão assistindo esse podcast por Jesus. Amém. Bom, nosso tema hoje é a Bíblia, o cristão e os bens materiais. A Bíblia trata dessa questão de bens materiais, pastor Ronei? Sem dúvida. Logo no Gênesis a gente percebe esse conceito de posse, né? Onde Deus ele deixa bem claro que a pessoa ela possui as coisas nunca deveria possuir a pessoa. Então a gente vai ver através da Bíblia vários textos bíblicos onde nos apresenta essa questão do cuidado que a gente precisa ter em achar que quando Deus nos confia as coisas, de fato não é nosso. É estranho, né, pensar desse jeito, conceito, né? Como é que é? A pessoa, como é que é? Os bens... Sim, nós possuímos coisas, não coisas nos possuem. Mas em contrapartida, quando eu digo que nós... Exemplifica isso para nós, por favor. Quando eu digo que nós possuímos coisas, é que as coisas, e quando eu digo que as coisas não podem nos possuir, é que por vezes as pessoas elas se tornam refém dos recursos, do dinheiro, né? Ou seja, ela vive em prol do dinheiro, ela acaba a família por causa do dinheiro, ela acaba com a sua saúde por causa do dinheiro, ou seja, ela se torna escravo do próprio recurso. Mas Deus ele permitiu que nós tivéssemos os recursos para que esses fossem uma bênção em nossa vida. Então, fazer do recurso, do dinheiro, uma bênção, uma maldição, vai depender da postura que você tem com ele. Quando que os bens podem ser uma bênção e quando que eles podem ser uma maldição? Exemplifica para nós. Eu estava lendo recentemente, vendo um site do governo federal, falando sobre dívidas. Sim. No ano passado, mais de 70,9% das famílias brasileiras estão endividadas. Imagina só, 70,9%. O maior índice de divórcio hoje, o causador não é problemas de traição, de infidelidade conjugal, mas é problema voltado às questões financeiras. A grande questão é quando nós não sabemos administrar os recursos. Essa má administração traz problemas no casamento, que posteriormente traz problema para os filhos. Então, esse conceito que a Bíblia trabalha sobre posses, esse conceito do cuidado e fazer dos bens uma bênção, porque interessante, quando nós falamos de dinheiro, algumas pessoas já ficam espantadas, porque elas não entendem no dinheiro um assunto espiritual. Mas a gente precisa entender que dinheiro é um assunto espiritual. Quando nós olhamos apenas no Novo Testamento, nós vamos ter Jesus, no Novo Testamento, Jesus ele falando mais de 215 vezes sobre dinheiro nos 4 evangelhos. Ou quando nós pegamos todo o Novo Testamento, a gente vai perceber que no Novo Testamento nós temos mais de 2.084 referências. Se dinheiro não fosse um assunto tão importante, a Bíblia não trataria tantas vezes sobre ele. E eu vou mais ainda. Se a pessoa entende que dinheiro não é um assunto espiritual, olha, ela terá uma séria dificuldade em estar na presença de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, depois a gente chega um pouquinho mais nesse foco aí. A gente tem um conceito de Deus no Antigo Testamento, como Deus tratava a questão das finanças, e as famílias do Novo Testamento, como Deus trata as finanças. Poderia dizer que tem um nexo na Bíblia, uma ligação disso, ou não? Nós temos no Antigo Testamento vários patriarcas, e esses patriarcas eram homens de grandes posses. A gente vai ter Abraão. Abraão era um homem de grandes posses. Nós vamos ter o Jó também, homem de grandes posses, e outros personagens do Antigo Testamento de grandes posses. Mas quando nós vamos ao Novo Testamento, a gente percebe uma escassez entre os seguidores de Cristo. Mas, em contrapartida, nós temos uns seguidores também, como José de Arimateia, que ele permitiu que Jesus fosse sepultado em seu túmulo. A questão da salvação, ela não está atrelada apenas ao indivíduo ser rico ou pobre, né? Se eu entender que o rico... A esposa de Pilatos entregou tudo também. Né? Sem dúvida. Então, nós temos mulheres que mantinham o ministério de Jesus Cristo, né? A gente não pode entender
que a riqueza é um símbolo de infidelidade, que a riqueza é um símbolo da ausência do Senhor. A gente precisa entender que Deus abençoa os seus filhos. É uma promessa da palavra de Deus, que Deus abençoa os seus filhos. Mas a grande questão é, essa riqueza ou a escassez dos recursos pode ser uma bênção, uma maldição, dependendo da sua atitude. Porque já viu aquele jargão que as pessoas costumeiramente dizem assim, olha, o pouco com Deus pode ser muito, mas o muito sem Deus pode ser pouco. Tá, mas algumas pessoas vão assim, aqui a gente não fala de placa de igreja, mas de alguns conceitos teológicos de que se você der mais oferta, você vai ser mais abençoado. Se você der menos oferta, você vai ser menos abençoado. É o que a gente chama de teologia da prosperidade. Como é que a gente consegue tratar isto, fazer um nexo disto, não é? Hoje eu estou apertando um pouquinho mais aqui, não é? Como é que a gente faz um nexo disto entre pessoas que são de Deus, estamos falando com cristãos, que seguem a Deus e têm mais dinheiro, outros seguem a Deus e não têm mais dinheiro. Isso não tem a ver com essa questão de que Deus gosta mais de uns do que dos outros? Como é que é isso? Primeiro, todos nós somos tidos como filhos de Deus. Estou até quebrando um pouquinho o nosso ritmo aqui do podcast, que é um bate-papo, mas como eu estou com um especialista na área, eu prefiro desfrutar um pouco mais desse conhecimento. Partindo do pressuposto de que somos filhos de Deus, Deus ele derrama o seu orvalho a todos. Então Deus ele derrama o seu orvalho para aqueles que são fiéis e aqueles que não são fiéis. Mas pense comigo aqui, você tem 2 filhos. Sim. E aí um dos filhos é rebelde e outro filho é um filho assim muito obediente, um filho temente, aquele filho que te dá um orgulho. Pergunto, qual desses filhos você vai ter mais prazer em abençoar? Certamente, o filho que te traz mais alegria. Quando a gente vai para esse conselho de posse, ou para esse conceito de prosperidade, nessa pseudo-teologia da prosperidade ensina que enquanto mais você der a Deus, Deus ele vai te abençoar, mas trabalha apenas na questão de monetária, na questão de recursos. Mas quando nós vamos à palavra de Deus, a questão de prosperidade é algo mais além. Quando Deus dá a oportunidade de Sara ter um filho, a palavra de Deus diz que Sara se tornou próspera. Ou até outras, até mesmo Ana, quando Deus ele deu um filho a Ana se tornou uma mulher próspera. Então o conceito de prosperidade, ele vai além da questão monetária. O fato de você ter saúde é uma prosperidade segundo a palavra, porque prosperidade, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que Deus concede aos seus filhos. Mas o conceito do mundo de hoje é monetário, né? Eu diria que não é... Prosperidade, na cultura que nós vivemos, se você tem um carro, se você tem um carro bom, se você tem se bem que carro bom e carro ruim depende muito de cada um, né? O conceito, uma roupa, uma casa, você é abençoado. Se você não tem, não é abençoado. Quando na realidade isso não é o conceito de felicidade, não é? O que Deus quer nos dar é felicidade, não é? Essa é a grande questão. É quando nós entendemos que a bênção está simplesmente na prosperidade, nós caímos nessa falha. Mas quando nós entendemos que a prosperidade ela é toda a dádiva vinda de Deus, aí você vai ter um conceito diferente. Entre as questões financeiras também entra, mas o fato de você ter saúde, como eu disse anteriormente, o fato de você ter filhos tementes a Deus, o fato de você ter um lar para repousar a sua cabeça, um fato de você ter alimento à sua mesa, tudo isso é dádiva do Senhor. Ronei, na crise que nós vivemos, no mundo que nós vivemos hoje, com todas as dificuldades que a gente tem, nós estamos saindo aí de uma pandemia, não é? Deus tem nos abençoado, mas ainda tem o conceito bíblico do dízimo. Eu ainda tirar 10% do que eu tenho para entregar. Alguns dizem pagar para Deus, outros dizem pagar uma taxa na igreja, dar para o pastor. Como é que é esse conceito? Como é que eu posso pegar 10% de tudo que eu tenho e entregar para Deus e ainda
ter condições de sustentar a minha família, e a gente vê alguns casos que a pessoa ainda prospera. Como é que se explica isso? É interessante isso, né? Alguns anos atrás, eu estava com um irmão, e esse irmão anteriormente ele havia usado drogas, usado muito álcool, e ele chegou para mim e disse assim, pastor, antes de ser um cristão, antes de ser uma pessoa temente a Deus, todo recurso que eu adquiria eu jogava na bebida. E quando eu chegava em casa, só não levava nada para casa. Hoje que eu sou um homem temente a Deus e quando eu devolvo a Deus parte que Ele permitiu que eu não administrasse, pastor, antes eu ficava com as migalhas. Hoje eu fico com a grande parte daquilo que Deus me confiou. A grande questão é a confiança em Deus. O mundo pode estar em crise, mas a minha fé não pode entrar em crise. Essa é a grande questão. Quando Deus ele pede um percentual de nossas rendas, é porque Ele quer provar a tua fé e a minha fé. Mas quando nós olhamos para esse conceito de posse, ele vai mais além. Eu posso compartilhar um texto da Bíblia? Pode. No livro de Gênesis, eu gosto muito de Gênesis, quando Deus ele criou todas as coisas, quando Deus ele criou os nossos pais lá no Éden. Então Deus criou tudo perfeitamente e fez um pedido. E esse pedido, quando nós olhamos aqui em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus diz assim, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu só fazer uma pergunta, esse texto está no manual ou não? Não, esse não está no nosso guia. Okay. Então, por favor, você precisa anotar esses textos aí, né? Além dos textos que nós temos no manual, esse aqui é um plus, tá? Sim. Então, nós temos aqui em Gênesis um mandado de Deus. Deus está dizendo, depois de ter criado tudo perfeitamente, Deus está dizendo assim, ei, vocês têm tudo isso, viu? Mas tem uma coisa que vocês não têm autoridade de tocar ou comer do fruto, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a atitude dos nossos pais no Éden? Eles se rebelaram, eles tomaram do fruto. Ao eles tomarem do fruto... não era deles, né? Sem dúvida, e Deus tinha pedido, né? Deus tinha pedido, olha, não faça isso, é claro. Quando Deus ele pediu para que o ser humano não tocasse, era apenas uma questão de obediência. Mas quando o ser humano ele come e toca aquilo que não deveria comer ou tocar, não é porque eles queriam se afastar de Deus, mas na verdade é porque eles queriam ser igual a Deus. Tá, mas Deus precisa desse dinheiro? Deus precisa de 10% de tudo que nós temos? Qual o fim que Deus inventou isso? Que não precisava ter inventado, né, de pegar 10% de tudo que a gente tem? Tu vai entender o porquê... Eu estou fazendo o papel aqui Tu vai entender o porquê dessa necessidade quando nós entendemos esse conceito. Porque o pecado, quando entra na terra, o pecado, eu digo que ele é reivindicação de posse. Sim. Se antes o ser humano ele entendia que ele era um servo, um mordomo do Senhor, depois do pecado, a criatura passou a entender que ela é proprietária. Porque o ser humano ele toma do fruto, Adão e Eva eles tomaram do fruto, não é porque eles queriam se distanciar de Deus, não, porque eles queriam ser igual a Deus, porque Satanás aqui posteriormente vai dizer a Eva, no dia em que vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Por isso então que o pecado é reivindicação de posse. Eu gosto de pensar no dízimo, e agora vou parar de instigar, não é? Que é uma questão de demonstração de confiança em Deus, não é? É você dizer, sem não, dúvida. É contigo, não é comigo. Não é o conceito de Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas, não é? E Davi diz, fui moço e agora sou velho, já mais de um filho de Deus, eu sou descendência a mendigar o pão. Eu sou adventista desde que nasci, minha família pobre, família simples, eu creio que você também, não é? Mas nós sempre tivemos o conceito do dízimo. E eu não lembro de algum momento que tenha faltado alimento na nossa casa, porque a promessa Deus cumpriu, não é? Interessante, Leoni, quando nós chegamos à questão do dízimo, há um caminho longo percorrido até chegar lá. Porque, como eu disse anteriormente, o homem ele se tornou um proprietário.
A maioria das vezes, quando nós olhamos para coisas e pessoas, igual eu digo para você, se a esposa estivesse aqui e perguntasse quem é essa mulher, você diria, essa é a minha esposa. Se os seus filhos estivessem aqui, você diria, esses são os meus filhos. Porque nós achamos que coisas e pessoas pertencem a nós. Então, qual foi a maneira que Deus ele criou para que tirasse da nossa mente e do nosso coração esse conceito de posse? Qual foi a maneira? Então, Deus estabelece desde a porta do Éden. Então, quando os nossos pais edênicos, eles estabelecem aqui em Gênesis, capítulo 3, verso 21, a primeira oferta à porta do Éden, quando nós olhamos também a devolução do dízimo de Abraão por Melquisedeque, então a gente percebe através do dizimar e ofertar. É uma forma que Deus ele criou para que nós entendêssemos que nós não somos donos. Nós somos apenas mordomos. Ronei, tem essa questão do dízimo, que nós acabamos de ver, mas entra mais a oferta ainda junto. Nesse conceito, não é o dízimo, às vezes a gente pensa assim, o dízimo é de Deus, a oferta não é, essa questão toda. Como é que funciona isso para o crente? Quando nós olhamos para a questão da oferta, quando os nossos pais no Éden, eles pecaram, a primeira oferta foi dada à porta do Éden. Aquela oferta simbolizava Jesus Cristo. Sim. Quando nós olhamos a questão do dízimo... Que oferta foi esta? A oferta do sacrifício. Ah, sim, é importante. Importante para os nossos amigos entenderem. Lá na porta do Éden, né? Sim. E aí, quando isso está em Gênesis 3, verso 21, né? Sim. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. No verso 20, e deu o homem o nome de Eva. No verso 7, né? Apresenta que abriu-se então os olhos de ambos e perceberam que eles estavam nus. Então Deus ele dá a vestimenta para Adão e Eva, fruto do sacrifício daquele animal inocente, isso, né? Então aí nós percebemos a oferta simboliza Cristo, simboliza Jesus Cristo. Jesus Cristo é a oferta perfeita. Então o ato de ofertar é um ato de sacrificar. Toda vez que ofertamos, estamos aceitando o sacrifício de Cristo. E toda vez que dizimamos, nós estamos aceitando Deus como nosso Criador. Então, esse detalhe é bem importante. Repete esse conceito de novo. Quando nós dizimamos, estamos aceitando a criação do Antigo Testamento. Ok. E quando nós ofertamos, estamos aceitando a recriação do Novo Testamento. Deus e Jesus. Isso. Então, ou seja, quando eu dizimo, eu aceito a criação do Antigo, e quando eu oferto, eu aceito a recriação do Novo Testamento. O sacrifício né? do Novo Testamento. Ou poderíamos dizer que nós somos criados e recriados por e através de Cristo, né? Porque Jesus também estava na criação. Sim. Então, esse é um aspecto tremendo. Mas o que é interessante, que quando a Bíblia diz em Mateus 6, verso 24, olha que texto para mim que é tremendo, olha. Sim. Mateus 6, 24 diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses senhores? O texto continua, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que poderia ser traduzido também aqui em outra linguagem como mamon, ou como dinheiro. O que Mateus está dizendo? Você não pode servir a dois senhores. Mas esses senhores aqui não é Deus e Satanás. Esses senhores aqui é Deus e as riquezas, o dinheiro e mamon. Aí nós poderíamos dizer... Normalmente a gente pensa que é Deus mas o diabo, né? O texto é claro, né? Porque a gente pensa da seguinte maneira, volto àquele conceito, lá no início que a gente estava falando, sobre essa questão de conceito de posse. E hoje nós temos um receio, como eu disse também, quando nós falamos de dinheiro. As pessoas já acham que não é um assunto espiritual. Mas você sabe por que dinheiro não é um assunto espiritual hoje? Porque nós interagimos com o sagrado de maneira profana. Porque nós gastamos os recursos de maneira profana. Quando nós gastamos e utilizamos os recursos, entendendo que os recursos são sagrados, a gente vai ter uma outra perspectiva. Porque o texto aqui está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Você vai amar um ou aborrecer o outro. E quem são esses senhores, mais uma vez? Deus e as riquezas. Quando que as riquezas tornam o meu Senhor? É simples. Quando eu olho lá em Malaquias 3, verso 8 a 10, diz que toda vez em que eu deixo de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, eu estou roubando.
Roubar é transgressão de quê? Da lei. Aquele que transgride a lei está pecando. Logo, aquele que peca e não se arrepende, não vai se salvar. Roubando de quem? Roubando de Deus. Não é um roubo caracterizado a homens, mas é um roubo a Deus. Logo, quando eu não sou fiel, eu estou transgredindo o mandamento da lei. Que mandamento é esse? Não furtarás. Não furtarás. Mas o mais interessante nesse texto que apresenta aqui, que eu não apenas transgrido o mandamento da lei. Porque se eu não sou fiel a Deus, eu estou fazendo das riquezas o meu Deus. Então, logo, eu estou transgredindo qual mandamento da lei? O primeiro. O primeiro mandamento. Aí nós poderíamos usar um outro texto. Tiago. Aqui, viu? Tu está fazendo pergunta para mim agora? Aí nós poderíamos utilizar um outro texto, Tiago 2,10. Sim. Você lembra o que diz lá? Sim. Qualquer que guarda toda a lei mas e tropece em um só ponto se torna culpado de todos. Agora imagina só. O mesmo conceito que a gente estudou no tema passado com o pastor Agora Wellington, imagina só. Da lei de Deus. Se aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos, mas nesse caso, aquele que não é fiel a Deus, no mínimo está tropeçando em dois pontos. Tá ok. A gente já falou de dízimo, falou de oferta, mas o que me garante que eu não vou ficar mais pobre se eu der o meu dízimo, devolver o meu dízimo para Deus, der oferta, como eu não vou ficar mais... Será que isso não vai me fazer falta? Eu quero utilizar duas histórias para responder você. Estou fazendo o papel aqui do advogado do... Eu gosto muito da história da viúva de Sarepta. Sim. Pode aquela contar mulher, assim, rapidinho para nós? Sim, aquela mulher era extremamente pobre. Aham. Ela tinha o seu último bocado de farinha. E o profeta, então, ele chega nessa mulher... E quando o profeta chega, o profeta não foi levar farinha, o profeta não foi levar azeite. Sabe qual foi a atitude do profeta? A atitude do profeta foi pedir. Então o profeta do Senhor chega assim, me dá um bocado, eu preciso comer. Então ela olha, se eu der para você a comida que nós temos, nós iremos morrer, eu e meu filho nós iremos morrer, porque nós não temos mais. Mas o profeta pediu, dá-me um bocado de farinha, dá comida. Então ela faz a sua última refeição, mas interessante que diante da fé daquela mulher, o que aconteceu com ela? Todas as vasilhas que ela conseguiu reunir, o Senhor encheu. Eu acho interessante porque na realidade quem limitou o milagre foi ela, não foi Deus, não é? Enquanto tinha vasilhas, outra história que eu gosto é a história de Marcos capítulo 12, verso 41 em diante. Sim. Que ali é a história da viúva pobre no templo. Ela tinha duas moedas de cobre, que não poderia nem entrar no templo, porque no templo só era apenas moedas de prata. Ela tinha duas moedas que não podia comprar a menor das ofertas do templo, que era de um pardal. Agora mas ela levou o Senhor. Mas interessante que quando a Bíblia fala sobre aquela pobre viúva, utiliza a palavra pitochê, que denota a condição de uma pessoa de extrema pobreza, uma pessoa que está em uma condição de mendigo. Mas mesmo assim, nessa condição terrível, que certamente nenhum de nós nos encontramos, ela teve coragem de entregar o que ela tinha de melhor ao Senhor. Mas se nós formos mais além ainda, qual era a condição do templo naquela época? Alguns podem dizer assim, mas eu não vou devolver o dízimo, a oferta, porque a igreja ela é rica, porque a igreja é aquilo. Como era o templo daquela época? Era um templo suntuoso. Mas ela entregou as suas duas moedas porque ela amava o Senhor do templo. Como que era o sacerdócio daquela época? Um sacerdócio extremamente corrompido. Mas mesmo o sacerdócio corrompido não impediu aquela mulher de entregar o que ela tinha de melhor ao Senhor. Há uma promessa lá em Malaquias 3, verso 10, que diz que quando nós somos fiéis, a promessa do Senhor é que Ele haverá de abrir as janelas dos céus. Amém. E essa janela aqui, as bênçãos, como nós estudamos anteriormente, não diz respeito apenas às questões financeiras. Uma questão financeira que tem a ver com o nosso tema, e o manual menciona isso, é o conceito Deus, família e próximo. Isso tem a ver muito com a questão financeira, né? Ou seja, quem eu coloco como prioridade na minha vida. A sequência bíblica é Deus, família e o próximo. Como eu encaixo isso dentro dessa questão de dízimos e ofertas?
Quando nós colocamos, e tu bem ressaltaste, a questão de buscar primeiro o reino de Deus, Sim. Primeiro, quando eu busco a Deus em primeiro lugar, eu já passo a entender os conceitos das coisas, a prioridade das coisas. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele vai me dar discernimento dos altos céus para entender que a minha família é prioridade. Deus, Ele vai me dar discernimento a entender que o próximo também é minha prioridade. Porque não tem como eu dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu próximo. E o próximo não é apenas os meus familiares. O próximo é aquele que às vezes está distante, mas é uma pessoa como eu sou. Então tem pessoas necessitadas que eu preciso amar, eu preciso ajudar essas pessoas. Esse é o nosso papel como cristãos, de amparar as pessoas. Mas em um outro tema que nós iremos estudar, a gente vai estudar a seguinte indagação. Se eu preciso ajudar as pessoas, por que não ajudar através dos dízimos e ofertas? Mas eu vou deixar essa questão no ar, porque no outro tema, no outro podcast, a gente vai estudar sobre esse tema, a gente vai aprofundar o nosso conhecimento. Mas é interessante, quando a gente pensa nesse conceito de colocar a Deus em primeiro lugar, não é? Eu gosto de pensar sempre que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu não vou me frustrar, porque se eu colocar o meu emprego, se eu colocar até mesmo minha família, meu trabalho, meus amigos, a saúde, todas essas coisas em algum momento pode faltar, mas Deus não vai faltar. Ou seja, tudo que eu devolver para Deus, na realidade, é um investimento que eu estou fazendo, não é de confiança. Eu estou dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu tenho certeza que estás na minha vida. Ronei, uma coisa que muito me preocupa no mundo que nós vivemos hoje são dois itens importantes. Um deles é ganhar dinheiro, o segundo, entretenimento. A impressão que eu tenho é que hoje as pessoas giram, que a vida das pessoas gira em torno disto. Trabalhar para ganhar dinheiro, para passear, ter entretenimento, com roupa, com carro, com isso, com aquilo, com casa, e parece que vira um ciclo vicioso, não é? Às vezes as pessoas estão voltando, agora estamos encerrando o veraneio, que nem fala aqui no Rio Grande do Sul, estamos encerrando o veraneio, a pessoa foi, alugou uma casa, ficou 15 dias, 30 dias, uma semana, saiu de lá e já está fazendo planos para economizar, para o ano que vem ir de novo naquele local, ou em um outro local, porque já está querendo conhecer outro local. E a impressão que me passa é que é uma das armas do inimigo para nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, porque ele fica criando um monte de necessidades, na verdade. Quando nós olhamos para a nossa infância, certamente nós vivíamos com bem pouco. E acertadamente nós éramos felizes. Porque felicidade não consiste naquilo que nós temos, em questões materiais, mas consiste a quem servimos e quanto nós amamos as pessoas que nós estamos. Esse é um conceito básico para nós entendermos. Eu tinha um colega que ele sempre dizia assim, por vezes, quando ele queria tirar proveito, ele dizia assim, olha, nunca se esqueça que as pessoas são mais importantes que as coisas. A grande questão é que às vezes nós passamos a vida à procura de bens, mas no final da vida, ou talvez quando os seus filhos ficarem mais velhos, todo recurso não fará com que eles retornem para casa. Todo recurso não nos dará nem mais um dia de vida. Então, eu tenho percebido que as pessoas, elas nessa busca desenfreada por coisas, por possuir coisas, que na verdade, o possuir coisas, no conceito delas, fará com que elas também possuam pessoas. Nada disso. Salomão diz que tudo isso seria um correr atrás do vento. Então, a gente precisa ter esse cuidado. O dinheiro é uma bênção? É uma bênção. Mas quando nós utilizamos ele da maneira correta. E qual é a maneira correta? Deus nos aconselha a abençoarmos o próximo, abençoarmos o necessitado. Deus nos aconselha a sermos fiéis nos recursos. E quando nós somos fiéis nos recursos, nos dízimos e ofertas, o restante nós já sabemos que não é nosso. Pastor, nosso tempo já se foi. A gente gostaria de... Mas você vai voltar um outro momento para a gente voltar a continuar a falarmos esse tema.
Mas esse tema da prosperidade, esse tema do conceito do cristão e as suas posses, que a gente acabou de falar, isso tem feito a diferença na sua vida, tem feito bem na sua vida? E o que você gostaria de deixar como mensagem para os nossos amigos que estão ou assistindo esse podcast? Você pode até falar para eles ali, se você quiser, como último momento seu conosco. Deus é aquele que nos abençoa. É possível que Deus tenha te dado filhos, é possível que Deus tenha te dado um lugar para você repousar a sua cabeça, é possível que Deus tenha te dado um emprego, é possível que Deus tenha te dado até uma esposa para te suportar, um esposo para te suportar, nem por isso. Mas nunca se esqueça, toda dádiva vem de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, entregando a Ele os dízimos e ofertas, Deus ele tem uma promessa tremenda que abrirá as janelas dos céus e derramará sobre ti e sobre mim bênçãos sem medidas. Você quer experimentar essa bênção? Você quer passar por essa experiência em minha vida? Eu tenho estado muito feliz, porque eu consigo ver o cuidado de Deus, porque lá muitos anos atrás eu tomei a decisão de ser fiel a Ele, não apenas nos dízimos e ofertas, mas fidelidade no estudo da sua palavra, fidelidade na oração, fidelidade no culto familiar. Todas essas coisas são elementos que me conduzem à fidelidade nos recursos. Obrigado, pastor Ronei. Amigos, esse conceito de colocar Deus como nosso sócio é muito importante. Às vezes a gente fica correndo atrás de coisas que são passageiras. O dinheiro vem da venda do nosso tempo. É exatamente isso. Todo o dinheiro que você ganha do seu trabalho são as suas horas do seu tempo que você vende. E quando a gente investe o nosso dinheiro, a gente devolve para Deus, nós recebemos muito mais em troca. Quando nós gastamos em coisas, a nossa vida são coisas passageiras, já dizia um compositor. Não é? Nós precisamos investir em coisas que sejam eternas. O Deus que vai nos levar para o céu, o conceito da família que nos momentos difíceis é que estão conosco. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Seja fiel a Deus e Deus com certeza será fiel a você e muitas bênçãos virão para a sua vida. Pastor Ronei, ora para nós para encerrar o nosso. Bondoso Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de termos recursos em nossas mãos, mas que esses recursos de fato sejam uma bênção. Dar-nos discernimento dos altos céus para gerenciarmos da melhor maneira possível. Amém. Pai bondoso, que a cada dia possamos trilhar nesse caminho da fé, que a cada dia possamos ter essa experiência de fé, experiência essa que nos levará para a eternidade. Amém. Oramos por Cristo. Amém. Amém. Quero relembrar você, não é? Do nosso manual físico, que você sabe como pode conseguir, e se você não tiver oportunidade de pegar o físico, vai lá na descrição do canal do YouTube, você tem a oportunidade. E para os nossos amigos, nossos irmãos, eu digo, envie para 5 pessoas pelo menos, que você sabe, quem sabe no tema de hoje, que está com dificuldade financeira, esta é a receita de Deus para essas pessoas. Seja um instrumento de Deus a levar o evangelho e levar coisas boas para a vida das pessoas. Pastor Ronei, muito obrigado, não tenho palavras para agradecer, sei que você veio direto das suas atividades para estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, em outro tema também, a gente trabalhar mais ainda esse tema que é tão importante para a nossa vida espiritual. Amém. Ok, que Deus abençoe, esteja com você, com a sua família e até a próxima.
oportunidade. E para os nossos amigos, nossos irmãos, eu digo, envie para 5 pessoas pelo menos, que você sabe, quem sabe no tema de hoje, que está com dificuldade financeira, esta é a receita de Deus para essas pessoas. Seja um instrumento de Deus a levar o Evangelho, levar coisas boas para a vida das pessoas. Pastor Ronei, muito obrigado, não tenho palavras para agradecer, sei que você veio direto das suas atividades para estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Outro tema também, a gente trabalhar mais ainda esse tema que é tão importante para a nossa vida espiritual. Amém. Ok, que Deus abençoe, esteja com você, com a sua família e até a próxima. Rapaz, eu quase deu mais de 40 minutos.